Como ouvir a voz de Deus? Essa é a grande resposta desse vídeo. Como saber se Deus está falando? Ele sempre fala, todo mundo pode ouvir a voz dele. Se você tem essas dúvidas na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender como Deus vai falar com você, como ouvir a voz dele e nunca mais se perder no meio do caminho, amém? Então, no final do vídeo, eu vou te dar uma forma prática de você ouvir a voz de Deus. Isso vai ser uma bênção na sua vida. Então, recados aqui. Deixa seu like, sua inscrição se você não é inscrito ainda. E aqui embaixo desse vídeo, eu preciso te falar isso, que é algo assim precioso. Tem o nosso devocional diário. Você pode entrar e fazer parte do grupo Filhos Maduros. Então já clique e entra para você não perder os devocionais e todas as novidades que a gente entrega através desse grupo. Amém? E agora sim, Luiz Garcia aqui falando. Eu espero poder te conduzir numa clareza da palavra de Deus e te ajudar a como ouvir melhor a voz dele. Nós temos eu vou te falar 5 formas, tá? 5 formas pelas quais Deus fala. E para a gente aprender a ouvir a voz de Deus, eu preciso responder a 2 perguntas. Como Deus fala? Quais são as formas que ele fala? E a segunda é, como saber se vem da parte de Deus? Então existem alguns elementos que confirmam que é da parte de Deus. Isso é super crucial e importante para que você seja guiado. Então vamos lá. Antes da gente passar por essas 5 formas, é importante a gente entender uma premissa, que eu e você, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como meu Senhor, Salvador, nós somos filhos de Deus. Olha o que João 1,12 fala. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E Gálatas 3,26 diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, quem não aceitou Cristo Jesus não pode ser chamado de filho. Filho não são todos, é só quem aceitou Cristo Jesus. E por que eu estou falando isso antes de falar sobre a voz de Deus? Porque é através da nossa aceitação de Cristo Jesus como meu Senhor Salvador que eu ganho um novo espírito. Eu sou um espírito. Isso é uma premissa que você tem que entender antes de mais nada, porque as pessoas não ouvem a voz de Deus porque elas estão na carnalidade, na mente, na racionalidade, que é onde o Satanás mais atua, é onde tem mais confusão. E Deus fala através do nosso espírito. Presta muita atenção que eu vou te trazer muitos versículos aqui, bíblicos, que te confirmam cada uma dessas formas que Deus fala, e elas são preciosas e você vai adentrar mais, estudar mais sobre cada uma delas. Aqui a ideia é te dar essa luz, essa noção. Então a primeira forma pela qual Deus fala é pela sua palavra, através da Bíblia. A Bíblia é um manual de como nós devemos conduzir a nossa vida. Deus nos criou. Imagina, se Ele nos criou, nos fez com propósito, como que Ele não ia deixar um manual pra gente? Como que Ele ia deixar a gente lá sem instrução nenhuma? É óbvio, Deus deixou um manual perfeito e sagrado, então vem através da sua palavra. Só que a palavra de Deus sem o Espírito de Deus, ela é morta. Então por isso que quando eu leio a palavra de Deus, eu preciso saber que a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, eu tenho um Espírito Santo dentro de mim que vai me revelar todas as coisas. Então é importante ler a palavra de Deus pedindo inspiração e revelação do Espírito Santo. Amém? Essa é a primeira forma que Deus fala. Então, Luiz, mas é tão difícil entender a Bíblia. Pois comece a estudar mais, que Deus vai te dar revelações e direcionamento para a sua vida. É muito importante essa forma, você aprender e se aprofundar. Segunda forma pela qual Deus fala, do como Ele fala, testemunho interior. Anota aí, testemunho interior. O que é isso? Vamos para Romanos 8,16. Ele diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Provérbios 20:27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo ventre. Olha que coisa maravilhosa. O que significa testemunho interior? Quando eu sei que eu sou um espírito e tenho o Espírito Santo dentro de mim, o meu espírito, que é novo, ele testifica em mim aquilo que vem da parte de Deus. Então, para te explicar melhor, o testemunho interior, que eu tenho certeza que você já foi conduzido por um testemunho interior, mas não sabia, é quando
você tem aquela impressão, que a gente chama numa linguagem mundana de intuição. Ai, não sei, não acho que não é para fazer isso. Ai, algo me diz, a gente até fala isso, algo me diz que não é para fazer isso, não é para ir por esse caminho, algo me freia dentro. E eu, de repente, não faço aquilo que eu estava pronta para fazer ou não tomo uma decisão de uma forma equivocada, eu sou refreada internamente. Se você não sabia disso, isso se chama testemunho interior e você tem que dar ouvido a esse testemunho interior porque ele é um guia seguro. Anota isso, é um guia seguro. Como assim é um guia seguro, Luiz? Porque você é uma nova criatura. Então isso precisa entrar no seu entendimento e você saber que você não anda mais como todas as pessoas. Que essa impressão, intuição sua vem do seu espírito. Amém? Então, quando vier, dê ouvidos a esta voz, esse testemunho interior. Terceira forma como Deus nos conduz é através da voz do nosso espírito. Presta atenção que você vai entender. Eu vou trazer uma passagem de Kenneth Hagin aqui, do que ele fala. O modo número 1 de Deus nos guiar é mediante o testemunho interior. O modo número 2 é mediante a voz interior. O homem interior, que é um homem espiritual, tem uma voz, exatamente como o homem exterior possui uma voz. Chamamos essa voz de consciência, de voz tranquila e suave. Então ele traz aqui que é a voz da nossa consciência. Só que existe uma diferença entre a minha consciência, que é a consciência que pesa, pesei na consciência, putz, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, e tem a consciência do espírito. Só que entenda, a tua consciência agora parte do espírito. Sabe quando você sabe que não deveria ter feito algo e você fez algo errado e aquilo fica martelando na sua cabeça e vem como culpa, vem como uma coisa assim, você fala, meu Deus, preciso pedir perdão, preciso, falei mal do outro, aquilo te incomoda internamente? Essa é a voz do seu espírito gritando, falando, não, é por aí, você está errando, você está pecando, você está falando palavrão que não deveria, você começa a se incomodar com palavrões que você fala. Quando você nasce de novo, amado, você vai começar a ser moldado por Deus. Olha o que Atos 23:1 fala. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Ele está falando aqui que a consciência dele não acusava ele, era boa consciência, nada acusava ele de algo errado. Que consciência é essa? Consciência do Espírito. E aqui eu preciso te fazer um alerta. Tá bom, entendi isso que tem a voz do Espírito. Eu preciso te direcionar a querer se aprofundar mais nisso. A voz do nosso Espírito aqui, ela, quando eu nasço de novo, ela é fraca. Ela não é a voz mais forte e mais evidente ou a voz pela qual eu sou guiada, não. Ela é fraquinha porque eu acabei de nascer, principalmente se você é novo convertido e não estuda muito a palavra. Porque ela fica com uma voz inaudível quase, porque essa voz é muito suave, não é uma voz que arromba a porta, não é uma voz alta. As vozes mais altas e elevadas que trazem acusação, anota aí, tudo que te traz muita culpa, que te acusa, que te faz se sentir mal, o coração acelera, não te dá paz, não provém da parte de Deus. Porque a voz de Satanás e a voz da nossa cabeça são vozes muito altas, pensamentos, é tudo muito embaralhado. Então, nesse ponto aqui, que é a voz do Espírito, você precisa começar a aprofundar no conhecimento de como o teu espírito fala, ter conhecimento da palavra, ler lá o livro do Kenneth Hagin, que é Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Você vai ganhar conhecimento da palavra, conhecimento de como Deus fala e vai ter experiências com a voz do seu espírito. E cada vez mais você vai confiar nessa voz e vai entender, é meu espírito. Quanto mais você estuda a palavra, mais o teu espírito fica forte. Quanto mais você ouve coisas do mundo e aquilo que tem sido notícia, mais o teu espírito enfraquece e a tua alma ganha força. Por isso que é tão difícil as pessoas serem guiadas por Deus,
porque elas estão ouvindo mais coisas do mundo do que de Deus. Quarta forma é a voz do Espírito Santo. Atos 10 e 19 diz o seguinte: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Aqui é só uma passagem para mostrar que o Espírito Santo, ele fala em Atos dos Apóstolos, é um livro da Bíblia, do Novo Testamento, que mais tem a ação do Espírito Santo lá como testemunha, como você aprender mais do Espírito Santo é em Atos dos Apóstolos. Qual a diferença dessa voz do Espírito Santo? O Kenneth Reagan fala sobre a voz mais autoritária, mais evidente. Não tome isso como um modelo, tipo, nossa, a voz do Espírito Santo, ela é muito forte. Não, às vezes ela pode vir suave. Mas eu já tive uma experiência da voz do Espírito Santo falando, é como se fosse uma voz que grita dentro da sua cabeça, dizendo assim, não faça isso, ou é quase que um grito, sabe? E é uma condução tão forte que você é impelido a fazer aquilo. Eu vou dar 2 exemplos aqui que me aconteceram, tem mais exemplos, mas só para o vídeo não ficar tão longo. 2 exemplos foi quando uma vez eu estava numa ciclofaixa, eu estava indo muito rápido, né, tava de bicicleta ali, e me veio assim, desacelera. E veio tão forte que eu meio que freiei ali e desacelerei. Não foi uma voz audível de fora, mas foi uma coisa dentro de mim. E eu desacelerei meio que não sabendo, eu só obedeci. É aquela voz que você só obedece. Segundos depois, aconteceu um baita acidente de 2 bicicletas, teve sangue e tudo mais ali. E aí eu, na hora, entendi, eu falei, obrigada, Senhor, obrigada a Deus. E outra vez foi na pandemia, que estava vindo a pandemia ainda, eu estava em São Paulo, estava num lugar, e aí me veio assim, sai daí agora. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que sair. Eu fui impelida, era como uma convicção, uma certeza que eu tinha que sair. Em 3 dias eu saí da cidade onde eu estava e fui para casa da minha mãe no interior, não avisei ninguém e veio assim, né? Eu não obedeci imediatamente. Falei, vou esperar 2 dias e veio, não passa de sábado, bem claramente. Aí eu entendi o porquê. Quando eu estava indo, atravessando a fronteira, todos os carros da fronteira da cidade, todos os carros estavam voltando. Ninguém podia entrar na cidade porque estava dando lockdown. Mas como eu coloquei toda a bagagem dentro do carro, eu estava indo de mudança. Ele falou bem claro, pega todas as suas coisas e vai. E eu obedeci. E aconteceu, de fato, de eu passar. Eu falei, não, é que eu tô indo de mudança. E foi o único carro que passou. Foi uma coisa muito doida, assim. A gente ia falar doido, né? Mas hoje eu entendo que essas instruções do Espírito Santo são maravilhosas. E quinto e último, Deus fala também através de visões, sonhos e profecias. Essa, gente, é a menos corriqueira. Não é a forma preferencial pela qual Deus decide falar com você. A forma que Ele mais fala é pelo testemunho interior e pela voz do seu espírito. Escute isso, testemunho interior, voz do espírito. Por isso você tem que se aprofundar nessas vozes. Visão, sonhos e profecias, é só isso que eu vou falar, senão a gente abre um leque aqui gigantesco. Amém? E agora sim, a orientação prática, né? Se você gostou desse vídeo e não deu like ainda, então deixa o seu like, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos para a orientação prática de como ouvir a voz de Deus. Orientação simples e prática que eu já dei para algumas pessoas, amigas e tal, e elas passaram a ouvir muito a voz de Deus. As pessoas falam que elas oram, certo? Eu oro e muitas vezes se esquecem que a oração é um diálogo. É um diálogo? Não poderia ser um monólogo, só você fala, e sabe o que acontece? As pessoas sentam para orar, Pai, em nome de Jesus, oram. Terminou a oração, eu pergunto para elas, ei, o que você faz quando você termina a oração? Ela fala assim, eu termino e vou fazer minhas coisas. Eu falo, e Deus vai falar quando? Então, para você praticar o teu ouvido e começar a ouvir a voz do Espírito Santo, o testemunho interior, etc., ore, faça uma pergunta, uma única coisa e fica ali, esperando. Fica em silêncio e só esperando. Talvez no primeiro dia não aconteça nada, você não escute nada. Só que, o que vai começar a acontecer? Vai vir um pensamento na sua cabeça. Um pensamento, uma consciência. Aí você vai se perguntar, será que é Deus falando? Você vai ter dúvida no começo. Pede confirmação, fala, Pai, eu não sei ainda te ouvir direito, mas me ensina. Eu acho que é. Anota. No outro dia, na oração, para e fica em silêncio.
Escute a voz de Deus. As pessoas não ouvem a voz de Deus porque elas não param para ouvir a voz de Deus. E sabe o que Deus tem que falar? Tem que usar muito profeta para vir na tua cara e falar o que você tem que fazer, porque elas não estão ajoelhando e só ficando no silêncio da presença do Senhor. Vai ser forte, né? Vai fazer isso a partir de agora? E você tem 2 missões, fazer isso que eu te falei, e a segunda é estudar mais sobre o testemunho interior, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Tem o livro Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Tem vídeos mais profundos de pregações de como ser guiados pelo Espírito Santo. Eu acho até que eu vou colocar na descrição aqui para você se aprofundar no assunto. Gostou desse vídeo? Espero que você compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas tenham clareza de como Deus fala. Beijo no seu coração e até a próxima.